Mas eu vou ler aqui capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu João, e o versículo 17 e o 18. Diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém? A herança do Calvário. Esse é o tema da minha mensagem nesta noite. A herança do Calvário. O Calvário, ou a cruz, ou ainda a crucificação de Jesus, irmãos, nos trouxe muitas vitórias. Bênção estas que somente Ele, Jesus, poderia nos proporcionar. Não tem outro que pudesse proporcionar tamanha bênção ou vitória sem ser a cruz de Cristo, sem ser promovida pelo sacrifício de Jesus no Calvário. A passagem, irmãos, que acabamos de ler, nos mostra momentos em que o Cristo ele foi crucificado, ele foi levado ao madeiro para ser crucificado pelos romanos. A ideia, talvez, a Bíblia não fala dos romanos ter crucificado Jesus e colocado ele exatamente no meio de dois ladrões, porque não havia nada que pudesse condenar Jesus. Não havia motivo nenhum ou causa aonde Jesus pudesse ser condenado a ser crucificado, a ser sentenciado à morte, à crucificação. Talvez a ideia ali foi para que pudesse ocultar o crime que eles estavam cometendo contra Jesus. Uma vez um justo sendo condenado, e a população, até porque a gente sabe que Jesus, ele era bem conhecido, famoso. As pessoas conheciam Jesus e a multidão que seguia Jesus era tamanha. A ideia talvez fosse ocultar, esconder, sabe? Porque você imaginou alguém ser crucificado, morto, condenado no meio de dois ladrões. O que eles queriam era exatamente apagar, sabe? Os seus erros. O erro que eles estavam cometendo contra um justo. Dá para a gente ver e observar que, hoje em dia, se alguém fosse sentenciado à morte, no meio de alguns ladrões, alguns criminosos, preste bem atenção, a sociedade em si iria olhar para aquele justo como se ele também fosse um ladrão. Talvez fosse essa a ideia dos romanos, de Pôncio Pilatos, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, do sumo sacerdote. Pois essa foi a ideia deles e a sentença de Pilatos em conduzir Jesus exatamente para ser morto, crucificado. Jesus foi condenado, um homem justo, honesto, reto. Sobre ele não havia nada que pudesse macular a sua vida. Pelo contrário, a sua ida ao Calvário, a cruz que ele levava, era de fato os nossos pecados.
estava nela as nossas dívidas. Todas as nossas dívidas estavam naquela cruz. E Jesus levou para o Calvário para pagar as nossas dívidas. Alguém disse certa vez, Jesus ele foi socialista. Não foi não. Jesus ele veio pregar aqui igualdade. Não. Jesus ele veio exatamente com um único objetivo: pagar um preço que eu e você não poderia pagar. Essa foi a missão de Jesus. Jesus, ele não foi socialista, não. Mas ele veio pagar as nossas dívidas, uma dívida que você não tinha condições, que eu também não tinha condições de pagar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou essa dívida. A morte de Jesus na cruz, para os seus inimigos, foi uma suposta vitória. Porque a morte de Jesus, além de ser o ápice de sua missão, é o grande salto para a liberdade. A cruz, irmãos, é a única chave que abre a porta para a salvação. Veja o que é que diz a Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, e o versículo 17, diz assim, 17 e 18. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para tomá-la de volta. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Ou seja, para os judeus, naquela época, ou para os romanos, a morte de Cristo seria uma vitória para eles. Até porque os sacerdotes, os doutores da lei, mentiram para condenar Jesus, dizendo que ele queria ser o rei dos judeus e queria tomar o lugar de César. E eles, quando crucificaram Jesus, para eles foi uma grande vitória. Mas na verdade não. Sabe por quê? Porque já estava programado. Jesus veio exatamente para morrer por nós. A morte de Jesus foi o ápice da sua vinda. A sua vinda a este mundo foi exatamente para ser levado a um matadouro, como assim Isaías profetizou. Até porque Jesus falou assim, olha, nós lemos aqui, eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Ou seja, ninguém pode fazer isso, a não ser que ele mesmo o dê, como ele deu. Jesus deu a sua vida, e ele tinha poder, irmãos, de dar a sua vida e pegá-la de volta. Veja o que é que diz a Bíblia, no mesmo Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Ele estava dizendo assim, olha, chegou o momento, a hora é essa, Chegou o momento de eu ser levado ao matadouro como cordeiro. Foi para isso que eu vim e isso irei fazer. Jesus, ele tinha o poder de dizer assim, Pai,
eu não quero mais morrer, eu não quero ser o cordeiro puro, imolado para morrer pela humanidade. Na hora, automaticamente o Deus do céu teria impedido isso, mas não. Jesus disse, orando, disse: Pai, chegou o momento é este. Agora glorifica o teu filho, para que através do teu filho o Senhor seja também glorificado e exaltado. Esse foi a oração de Jesus Cristo, irmão. Irmãos, o evangelho, sem o feito real da cruz, seria como qualquer religião. Seria simplesmente mensagens de homem vazios, sabe? Se não fosse o Calvário, se não fosse a morte de Cristo, se dentro do evangelho não tivesse exatamente esta missão, se cumprisse através de Cristo, o evangelho era como qualquer uma religião. Falaria talvez de um amor vazio, falaria de um amor imperfeito, falaria talvez, de alguém famoso da época, de Buda, da religião budista, que eles engrandecem o Buda como se ele fosse o Deus. Eles poderiam olhar para a sua religião ou para alguém antigo, como Maomé ou Deus Alá, que eles pronunciam como o seu Deus, e assim pregar guerra, pregar morte, e para os muçulmanos morrer em prol a um ideal, nem que para isso ele tenha que explodir prédios como aconteceu nos Estados Unidos, nem que para isso eles tenham que se tornar o homem bomba e assim explodir, se matar e matar centenas, dezenas de pessoas. Para eles é um ideal, é um pseudo amor, é um falso amor. Assim também seria o evangelho se Jesus Cristo não tivesse passado pelo Calvário. Se não houvesse, irmãos, morte, se não houvesse o sacrifício de Jesus por mim e por você, pela igreja, a nossa fé seria uma fé apática, uma fé, uma fé murcha, uma fé apagada, uma fé sem ideal perfeito. Até porque o ideal de cada fé, da fé que nós temos dentro deste evangelho, é que um dia Jesus Cristo virá, este mesmo Jesus que morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Depois de 40 dias ele foi levado ao céu e ele disse que voltaria novamente. Essa é a esperança da igreja, essa é a nossa fé, a nossa expectativa. Nós cremos em tudo quanto o evangelho anuncia, prega, diz. Irmãos, se não houvesse Calvário, e quando eu falo Calvário eu falo de morte, quando eu falo Calvário eu falo de Jesus, e quando eu falo Calvário eu falo da cruz que Jesus levou. Quando eu falo Calvário eu estou falando da morte de Jesus. Se não houvesse a morte de Cristo, eu posso falar com toda certeza, irmãos, que não haveria igreja. A igreja não existia. Se não fosse o Calvário, não existia igreja. Se não fosse Calvário, não existia um povo santo, um povo escolhido por Deus. Pois a herança do Calvário proporcionou isso que nós estamos vendo aqui hoje, irmãos. A igreja, não somente esta aqui é apenas uma parte da igreja. A igreja ela é grande, muitos morreram, mas não deixaram de fazer parte da igreja. Hoje existe uma multidão em todos os lugares do mundo, existe um povo que foi comprado pelo sangue desse Jesus, que foi crucificado na cruz do Calvário. Aleluia! Bendito seja o nosso amado e bondoso Deus.
O evangelho sem o efeito real da cruz seria como qualquer religião. Seria simplesmente, irmãos, mensagens de homens vazios. Então perceba, veja aqui o que o Calvário nos proporcionou. O que o Calvário deixou para nós de herança, irmãos. Olha só, irmãos, se não fosse o Calvário, e quando eu falo Calvário, eu falo cruz, e quando eu falo de cruz, eu falo da crucificação de Jesus. Se não fosse a cruz, a igreja não teria sido gerada. A igreja só foi gerada pela morte de Cristo. A igreja foi gerada na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse morrido, não existia igreja. Então, sem a cruz, não teria igreja. A igreja não teria sido gerada. Se não fosse a cruz, ainda estaríamos endividados, ou seja, a nossa dívida que nós não tínhamos condições de pagar, ainda estava pendente, sabe? Ainda estávamos com dívida. E a ideia e a realidade é que estávamos todos condenados a morrer, a viver separado de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas através do perdão do pecado, aí nós passamos a ter a oportunidade de nos aproximar de Deus, porque o pecado afastou você, eu, a humanidade de Deus. Se não fosse a cruz, a nossa comunhão com o Pai não teria sido restabelecida, irmãos. Não, perceba que não era qualquer um que poderia chegar a Deus. Apenas alguém escolhido por Deus, como o sacerdote, um homem escolhido para se aproximar de Deus. Era ele quem orava, era ele quem pegava o nosso sacrifício e entregava a Deus. Era ele quem falava por nós. Mas através da morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado. Isso significa que não há barreira nenhuma para que eu e você seja impedido de falar com Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Se não fosse a cruz, Satanás, irmãos, não teria sido derrotado, sabe? A cruz derrotou Satanás. A cruz foi um tapa na cara do diabo, sabe? O diabo, ele tentou impedir Jesus de ir à cruz, de ser levado ao Calvário. Satanás usou Pedro e disse através de Pedro: mestre, nós não vamos permitir que o Senhor se sacrifique, que o Senhor morra. O Senhor não pode fazer isso. Aí Jesus, percebendo que era Satanás falando na boca de Pedro, disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que a sua missão era essa, e o diabo sabia que Jesus indo ao Calvário, ele perderia e a humanidade passaria a ter a oportunidade de se aproximar de Deus, e ele seria derrotado. A gente pode dizer com toda certeza, irmãos, antes da cruz Satanás não foi derrotado, mas a partir da cruz ele foi derrotado. A partir da cruz, antes da cruz, ele tentou Jesus, ele tentou levar Jesus a pecar contra o seu Pai, mas depois da cruz, ou durante o processo da cruz, a Bíblia diz que ele pisou na cabeça de Satanás. Então Satanás, ele perdeu, ele é derrotado, e nós falamos hoje de forma enérgica e com toda certeza, Satanás foi derrotado na cruz do Calvário.
se não fosse a cruz, ainda estaríamos servindo como escravos a Satanás. Você sabia disso? Se não fosse a cruz, nós estaríamos como escravos servindo ao diabo. Veja o que é que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e os versículos 55 a 58, diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis sempre. Então, irmãos, se não fosse a cruz, ainda estaríamos servindo a Satanás como escravo. Veja que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos irmãos de Coríntio, diz que aonde está, ó morte, a tua vitória? Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós estávamos sentenciados ao quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que através de Jesus, a morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo estava dizendo, que quando fala aguilhão, irmãos, e esse era um objeto pontiagudo, o aguilhão era um objeto ponto e agudo, que era feito na época de pedra ou de metal, e era colocado na ponta de uma vara para obrigar os animais a permanecerem debaixo do jugo. Os animais obedeciam, era uma vara comprida, e lá na ponta tinha exatamente este aguilhão, e este aguilhão forçava o animal a permanecer no jugo. Ora, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que nós, antes de nós sermos salvos e ter um encontro com Jesus Cristo, nós estávamos presos em um jugo, sabe? Em um jugo onde Satanás nos escravizava. E ele, através de suas artimanhas, se chama aguilhão, ele impedia de nós enxergarmos a verdade de Deus, de nós olharmos para Jesus e ver que Ele é o único que pode salvar a vida, o único que pode conduzir o homem ao céu, o único que pode perdoar pecado, o único que pode conduzir o homem a Deus, o único que pode reatar o relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou, ensinando aos seus discípulos, que Satanás, ele tem cegado o entendimento das pessoas do mundo, para que elas não tenham conhecimento da verdade, porque uma vez ela conhecendo a verdade, ela buscará a salvação. Irmãos, um dia quando nós estávamos presos ao diabo, sabe, e Satanás estava com este aguilhão, alguma coisa estava impedindo de você se aproximar de Deus. Tem gente que ainda está com esse aguilhão, essas pessoas, algumas que são impedidas de vir a Deus, o diabo tem colocado esse aguilhão, e esta pessoa está presa, sabe, debaixo desse jugo. Às vezes é a bebida, e ele pensa, eu não posso deixar de beber, eu não posso ser crente porque eu não quero deixar
deixar de beber. Ele é um embriagado, ele é um alcoólatra, ele é um dependente químico, e Satanás coloca na mente dele dizendo assim: olha, você não pode servir a Deus porque você não pode deixar de beber, porque você não pode deixar de fumar, porque você não pode deixar de se prostituir, porque você não terá liberdade. E na verdade Satanás tem escravizado ele. Liberdade é essa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Aí somos de fato libertos. Só é liberto, irmãos, a partir do momento em que Jesus tem um encontro com esta pessoa, e esta pessoa é liberta do aguilhão do diabo em sua vida. Glória a Deus. Jesus me libertou, assim também como libertou você. Este aguilhão que nos prendia ao mundo, Jesus tirou o jugo pesado e nos colocou um suave, um leve, irmãos, para que nós pudéssemos servir ao Senhor com liberdade, aleluia, com pureza no coração, lavado com o sangue deste Jesus derramado na cruz do Calvário. Irmãos, qual é a herança do pecado? Não tem como falar da herança do Calvário sem falar da herança do pecado, porque o Calvário nos deixou uma boa herança, deixou bênção para nós. Somos hoje abençoados por Deus através da herança deixada por Jesus, deixada pelo Calvário, irmãos. Até porque, se eu perguntar aqui, quem aqui não tem prazer de servir ao Senhor? Quem aqui não tem prazer de adorar o Senhor? Quem aqui não tem prazer de estar na casa do Senhor? Sabe o que é isso? Isso é herança do Calvário. Mas o pecado também deixou a sua herança. E qual foi a herança? Segundo Romanos capítulo 3 e versículo 23, diz assim: olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A herança do pecado foi nos afastar de Deus. A herança do pecado foi nos, levar a andar em trevas, a viver em trevas. Esta foi a herança do pecado. Quer ver um exemplo, irmão, da herança do pecado lá no Jardim do Éden? Observe o que é que o pecado ele pode proporcionar fazer com a pessoa, com o ser humano. Porque quando a gente olha para Adão e Eva lá no jardim, Adão e Eva eram perfeitos, Adão e Eva eram puros. Adão e Eva, irmãos, eles amavam a verdade, eles honravam o seu Deus. A Bíblia diz que Deus ia conversar com Adão e Eva todos os dias. Eles tinham uma relação com Deus, mas a Bíblia diz que assim, quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus, se esconderam uns dos outros e se afastaram um do outro. E a Bíblia diz que quando eles pecaram, e que quando Deus veio para falar com o homem, e Deus disse assim: Adão, Adão, aonde estás? Diz a Bíblia que eles se esconderam, correram e se esconderam de Deus. Aí foi o seguinte, aí Deus perguntou: Adão, Adão, aonde estavas, Adão? Ele disse assim: olha, Senhor, eu estava nu e me escondi de ti. Aí o Senhor perguntou: Adão, Adão, quem te disse que tu estava nu, Adão? Foi o pecado. Os seus olhos abriram para as maldades, irmãos. É assim, é por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser como uma criança, não é verdade? Porque criança é pura, criança não tem maldade. Mas depois que ela vai crescendo, vai chegando a certa idade, o mundo, começa a tomar conta do seu ser. O seu ser, que já é um ser gerado do pecado, começa a mergulhar, a aprender as coisas do mundo e ver que as coisas do mundo são doces, né? São deliciosas para a carne, para o desejo da carne, e ele mergulha, como se nada pudesse acontecer e como se não houvesse consequência do seu pecado. Você quer ver uma herança do pecado? Quando Deus conversou com Adão, a primeira coisa que Adão disse, que o erro não foi dele, o erro foi da mulher que Deus tinha dado a ele.
Por quê? Porque a culpa não foi, segundo Adão, a culpa não foi dele, a culpa foi de Deus. Você percebe o que é que a herança do pecado, ela deixou para a humanidade? Mentir, ser falso, sabe? Colocar os seus erros na culpa dos outros. Perceba, irmão, Adão colocou a culpa do seu erro em Deus. Eu pequei porque o Senhor me deu Eva. Se o Senhor não tivesse me dado Eva, eu não teria pecado. Perceba a herança do pecado, o que é que ela faz com o ser humano. A gente encontra no mundo, só encontra podridão, falsidade, egoísmo, né? O egocentrismo tem tomado conta da humanidade. A falta de amor, irmãos, tem tomado conta do ser humano, da humanidade, como se fosse uma pandemia, sabe? É cada um por si, sobrevive o mais forte, sabe? E a gente precisa ter cuidado, porque a herança do pecado é maldita. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 18, versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A maldade que cada um fizer cairá sobre ele. O pecado que cada um cometer cairá sobre ele, unicamente sobre ele. Esta é a herança do pecado. A herança do pecado. Agora perceba, irmãos, que há uma divergência entre a herança do pecado e a herança do Calvário. A herança do pecado, em Romanos capítulo 6 e o versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Essa é a herança do pecado. A herança do pecado é a morte. Aí vem a outra parte do versículo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a herança do Calvário. A herança do Calvário. 1 João capítulo 3, versículo 8: quem pratica o pecado é do diabo. A herança do pecado é essa. Os pecadores, os que pecam, quem pratica o pecado é do diabo, faz parte com o diabo, é família do diabo. Esta foi a herança que o diabo deixou, que o pecado deixou, através do diabo. Aí vem a outra parte: porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora vem a herança do Calvário. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A herança do Calvário é Jesus Cristo desfazendo as obras do diabo, irmãos. E todos que mergulham no Calvário e entram no Calvário, a obra do diabo em sua vida é desfeita e ele passa a se tornar filho de Deus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ora, a herança do pecado é a morte, e a morte eterna, a separação entre Deus e o homem é eternamente. Mas a herança do Calvário é vida eterna, o seu nome está escrito no livro da vida. Ainda no livro dos Salmos, de número 92 e verso 7: brotam os ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Aparentemente o mundo, as pessoas sem Jesus florescem, né? Brotam,
crescem. Perceba que quando se tem festa do mundo, irmãos, vem gente do fim do mundo, né, para participar daquela festa. Quando existe uma festa, cantou, tem mulheres, bebida, aquelas coisas todas, junta-se multidões, pessoas de várias cidades, pessoas de vários lugares, e se juntam para ali beber, se embriagar, depois se prostituírem, né? Só que eles no final irão se murchar, porque quem floresce hoje neste mundo, vivendo para o mundo, um dia irá murchar, um dia irá morrer, um dia o inferno estará de braços abertos esperando, dizendo: vinde. Assim como Jesus vai dizer para os santos, para o lavado: vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Satanás vai estar também com braços abertos dizendo: vinde, meus filhos, receber a herança que eu recebi desde a fundação do mundo, que foi o inferno, o lago de fogo ardente. Este será a herança de todos aqueles que irão viver com o diabo. O pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Isso é quem teve um encontro com Jesus. Isto é para aqueles que passaram pelo Calvário. O Calvário proporciona isto, irmão. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Só se eu permitir, se eu deixar, eu posso me tornar escravo do diabo. Eu posso sim ser filho do diabo. Eu posso sim, sabe, voltar novamente à escravidão do diabo, sabe? Eu posso ser novamente ser colocado debaixo de um jugo, e ele com seu aguilhão me prender novamente. Mas como Cristo já me libertou, como Cristo já me comprou com seu sangue, como eu já passei pelo Calvário, o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Romanos capítulo 6 e versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o diabo, ele não tem poder sobre a nossa alma, sobre a vida da igreja. A igreja tem Jesus Cristo como seu defensor. A igreja tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. O diabo, ele fica de longe tentando tragar a nossa vida, mas não pode se aproximar da nossa vida, porque nós temos a proteção de Deus. Amém? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Em nossas vidas tem o selo de Deus em nossas vidas. Quem é esse selo? É o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, irmãos. E a casa está ocupada. O diabo, ele jamais pode ocupar a minha vida ou a sua vida. O diabo jamais pode voltar a oprimir a sua vida, pois você foi liberto pelo Calvário, pelo sangue de Jesus. Quem rejeita a cruz é a mesma coisa que pedir: deixa-me ir para o inferno. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10: não sabeis que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Rejeitar Jesus é pedir ao diabo para ir para o inferno. Rejeitar a cruz é viver uma vida dissoluta, sabe? Sem regra, sem obedecer a Deus. Mas eu termino esta pregação agora dizendo que a herança do Calvário
em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém? Evangelho, Jesus, Evangelho, pregação do Evangelho é poder de Deus. Para o mundo aí fora é loucura, é perca de tempo, mas para nós é poder de Deus. Amém? Esta é a herança do Calvário para as nossas vidas. Através, irmãos, do Calvário, do nosso encontro com Jesus, nós passamos a ter poder, graça, liberdade, verdadeira liberdade. Por quê? Liberdade não é essa que muitas vezes as pessoas aí fora imaginam. Eu vou sair, marca final de semana, para ir para tal cidade para um show. Tem dinheiro no bolso, pega o carro e vai e volta. Isso não é liberdade. Liberdade é quando você é confrontado com o pecado e você ter poder de dizer: não pecarei, porque Jesus mora no meu coração. Deus em Cristo nos abençoe hoje, amanhã e sempre.